Boa tarde, ouvintes da Rádio Tribuna. Sou Paula Seres e apresento com Arthur Monteiro e Luiz Henrique. É com grande prazer que apresentamos nosso programa e estaremos com vocês até o encerramento do evento. Sobre os comitês, parece que não começaram exatamente hoje. Isso. Desde ontem, planos e alianças foram sendo traçadas. Os corredores estavam cheios de arquitetos políticos. Que seja tenso e sensível, disse Giovana Marinho na sua inteligível, porém culta apresentação. Apresentação essa em que a professora e secretária-geral Socorro Correia discursou brilhantemente. Exatamente. Como professora que é, enfatizou o papel educacional. Na abertura do 5º Encontro das Nações Unidas, brilhantemente iniciada pela diretora Giovana Marinho, países como Brasil, Estados Unidos, África do Sul e China, entre outros, discursaram e impuseram-se como cheios de esperança para o consenso entre interesses particulares e sociais. Isso tudo se trata de algo muito maior do que Enem, vestibulares, notas ou reposições. Não apenas participar, mas viver eventos que carregam preocupações sociais, como o Eduque, Filho Nosso, é de um valor incalculável. Essa é a maior escola que podemos ter. Se nosso discurso é de buscar a paz mundial, façamos por onde e valorizemos mais do que números ou resultados quantitativos. Valorizemos o ser humano e toda a sua diversidade, as diferentes habilidades e inteligências, começando de hoje, aqui, até alcançarmos um ambiente macro das relações internacionais. E que esse seja o nosso impulso universal para transformar o mundo. Um dos marcos do discurso de Paula Regina, diretora sul-africana do Sochum, trouxe o mestre Mandela para abrilhantar um dos discursos mais citados do evento. Que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem e muito menos por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam ser ensinadas. E se podem ser ensinadas a odiar, também podemos ensiná-las a amar. A presidente Evelúcia Coutrin, na cerimônia de abertura, carregou consigo a bandeira LGBT+, para a bancada, alegando ser defensora da comunidade e da igualdade de gênero. Atraindo aplausos do público e sendo ovacionada, a presidente se junta à mesa. God bless America. Em línguas locais, representantes encerram seus discursos e põem fim à abertura oficial do 5º Encontro das Nações Unidas. A advogada de acusação do México, Andresa Guterres, comentou que não possui interesse algum em acabar com os acordos feitos entre seu país e os Estados Unidos. Disse ainda que espera que os advogados respeitem a Comissão de Viena, acordo apontado como principal entre as duas nações. Espero que esse caso seja solucionado da melhor maneira, obedecendo a todas as leis internacionais que temos. Os advogados estão se posicionando muito bem, usando a Constituição de seus países e também acordos internacionais. E eu espero que, ao fim dessa discussão, a Corte chegue a uma conclusão que garanta os direitos dos nacionais mexicanos que foram presos nos Estados Unidos e não tiveram os seus direitos consulares garantidos. Concordando com a advogada, a juíza Harissa Laís, também do México, espera que a potência norte-americana garanta os direitos nacionais dos presos mexicanos nos Estados Unidos. Em certos pontos, eu acho até os argumentos contraditórios, uma vez que ele afirma que não tem obrigações sobre a Convenção de Viena. Entretanto, ele assinou e o seu artigo 36 garante direitos consulares aos estrangeiros. E ele continua durante toda a sessão afirmando que não tem obrigações por essa convenção. Mesmo que não tenha, temos a Convenção dos Direitos Humanos, que em seus artigos 7, 8, 10 e 11 dá direitos, inclusive estrangeiros, de ter um julgamento digno e que obedeça a todas as leis internacionais. O advogado dos Estados Unidos diz ainda que o seu direito interno está sendo privado, mas no artigo 36.2 da Convenção de Viena diz que mesmo que aquele artigo deve ser aplicado de acordo com as leis do país, mas que essas leis internas não devem impedir que o artigo 36 seja posto em prática. A diretora do comitê, Daísa Furtado, alega que para as discussões terem um fim, precisaria que uma das partes cedessem de suas propostas, o que julga ser difícil de acontecer. Em entrevista a Elika Teixeira, a diretora esclarece.
Estou aqui com Daísa Furtado, diretora do CIGE, que está envolvida no caso do México com os Estados Unidos. E Daísa, o que você está achando sobre o posicionamento dos Estados Unidos e do México? Bom, nessa primeira sessão, uma audiência pública em que os juízes podem fazer perguntas para os advogados, depois que os advogados apresentaram as defesas de ambas as partes, a gente percebe que são posicionamentos bem definidos. Os Estados Unidos em nenhum momento se declara culpado e o México gostaria que os Estados Unidos reconhecessem isso. Por enquanto, a gente está longe de chegar a uma decisão que seja confortável para ambas as partes, porque as duas partes estão querendo coisas muito diferentes e também isso está dividindo o posicionamento dos juízes. Como você acha que os Estados Unidos e o México poderiam chegar a um acordo, a uma solução? Bom, para isso, alguma das partes precisaria ceder do seu posicionamento, do que tem trazido até agora na corte. Eu acredito que dificilmente um deles vai aceitar ceder assim, então a melhor solução seria cada um apresentar suas propostas e os juízes votarem naquela que fosse a proposta melhor aceita pela corte. Ok, muito obrigada, Daísa. Élica Mesquita para a Rádio Tribuna. A Rádio Tribuna não conseguiu entrar em contato com o advogado de defesa dos Estados Unidos, André Gustavo, sobre o posicionamento do país até o momento. A delegada da África do Sul, Paula Regina, se posicionou sobre o uso do perfil racial na aplicação de leis e sobre o racismo, afirmando o preconceito racial da delegação americana. A África do Sul é totalmente contra, porque isso traz à tona o racismo. Estados Unidos quer se dizer superior, só que infelizmente está tendo manifestações neonazistas que são altamente racistas, então nós estamos tentando mostrar para eles que isso vai muito além do que a liberdade de expressão e somos totalmente contra qualquer tipo de racismo, até porque nosso país, a maioria é negra. Em paralelo, Remy Isaac, delegado da Mauritânia, defende o sistema escravista de seu país, justificando religiosamente o mesmo. Primeiramente, eu gostaria de falar que os argumentos escravistas perdem um pouco de força quando se entende realmente a importância do escravismo na minha história. O escravismo, ele foi muito deturpado quando veio para o Ocidente. O escravismo que vocês conhecem, que a maioria do mundo conhece, é um escravismo que os europeus praticaram sobre os africanos. O escravismo que meu povo pratica sobre ele mesmo é um escravismo de pura servidão e lealdade, baseadas nas leis de Deus, baseada nas leis de seus líderes e seus representantes. Então, para você, a escravidão é uma coisa abençoada, uma coisa que deveria ser permitida? Não. Eu falei que a escravidão é necessária no meu país e foi o que Deus ordenou. Se ela é abençoada, significa que meu Deus é abençoado. E eu acredito nisso porque Alá é meu único Deus e Maomé é seu verdadeiro profeta. Ok, delegado, muito obrigada. O delegado Luiz Gustavo dos Estados Unidos faz posicionamento da acusação dos representantes do comitê, afirmando haver certo vitimismo entre as nações discursantes. Seu apelo foi para que houvesse a diminuição dos discursos de posicionamento individual e que começassem a pensar em um consenso entre as nações mundiais. Eu acho que eles estão muito focados em querer mostrar que o país deles faz coisas boas, que eles são bonzinhos, e atacar os outros, deixar os outros com vista de culpados, e não estão centrados em achar uma solução para todos os problemas que estão ocorrendo, e não estou vendo a gente chegar a isso com esse posicionamento deles. Essa foi mais uma edição da Rádio Tribuna. Agradecemos sua audiência. Até o próximo programa. Roteiro: Pedro Henrique. Apresentação: Paula Seres, Arthur Monteiro e Luiz Henrique. Locução: Paula Seres, Arthur Monteiro e Luiz Henrique. Repórteres: Débora de Paula, Élica Mesquita, Vitor Hugo, Pedro Rafael e André Vinícius. Edição: André Luiz. Direção: Carla Renata.